Todos sabem, ontem nós estivemos participando de um congresso em São Paulo, que começou cedo, 9 horas da manhã, e foi até depois das 4 horas. A gente saiu de lá, já era quase 5 horas. Algo que tocou muito meu coração, sobre gestão financeira. E falou ali um homem de Deus, um pastor norte-americano, e foi diretão, irmãos. Tivemos 1 hora de almoço e essa 1 hora foi extremamente corrida para todo mundo almoçar. Mas, infelizmente, é impossível retratar tudo que ouvimos. Mas eu fui fazendo algumas anotações dentro dos pontos que eu achei mais importante, ou talvez alguma coisa que seja importante eu não consegui anotar, porque é difícil, porque começou cedo e foi até a tarde. Mas ele falou sobre libertação financeira, liberdade financeira. Muitos dos cristãos precisam de uma libertação nessa área, porque são presos a agiotas, presos a bancos, presos a cartão de crédito, presos a cheque especial, endividados e ficam enrolados de uma forma que não consegue sair de jeito nenhum. E ele demonstrou com uma unção sobrenatural algo que eu fiquei deslumbrado. Para vocês terem ideia, na noite de sexta para sábado eu dormi 3 horas apenas. Eu cheguei lá com muito sono, com o olho ardendo e abrindo a boca a cada instante. E eu conversei com a minha esposa, falei, bem do céu, eu vou dormir nesse lugar aqui, porque é um salão assim, com umas cadeiras bem confortáveis, né? Eu falei, eu vou dormir aqui. Meia luz assim, porque tinha os telões que iam passando os pontos. Eu falei, eu vou dormir nesse lugar aqui. Mas, irmãos, foi das 9 da manhã até as 4 da tarde, não senti sono nem um instante, não dei uma bocejada e nem uma piscada. De tão importante, de tão fascinante que foi a coisa. E ele começou a dizer que a prisão financeira destrói ou desestrutura a pessoa. A prisão financeira destrói e desestrutura um relacionamento conjugal. A prisão financeira, ela destrói e desestrutura uma casa, um trabalho, uma empresa, uma igreja. A maioria das igrejas que a gente vê aí que fechou, fala, não tinha condição de arcar com as despesas não, o aluguel era muito alto, os gastos eram muito caros e não entrava o suficiente. Então, irmãos, Deus não nos criou para sermos presos de uma forma que a gente pensa que a gente não é preso. Nós precisamos buscar essa libertação. Agora, você está devendo para Deus todo mundo? Você está prisioneiro. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios 22, 7, o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Está escrito na Bíblia, Provérbios 22, 7. É escravo, é prisioneiro. E não adianta você vir aqui e falar, pastor, ora por mim. Eu falo, irmãos, perdoados estão os seus pecados, demônio, sai dessa vida e não perturba mais ele com essas dívidas que ele tem, porque a hora que ele sair, a dívida está quitada. Não adiantou nada. Tem coisas, irmãos, que não é com oração, é com atitude. Mas eu não tenho a mínima condição, o buraco que eu estou é muito grande, o juro cresceu demais e tal. Então, ele passou para nós 7 passos para termos a nossa liberdade financeira. Para você ser uma pessoa próspera, abençoada, rica, com dinheiro. Oxa, quem não gosta de ouvir isso, hein? Amém, irmãos? Eu estou falando que eu vou dar 7 passos para você ser uma pessoa próspera, rica, com dinheiro e sem dever nada para ninguém. Só o Marção pegou só? Amém, irmãos? Agora tem que seguir da mesma forma que Jesus fala, que é crendo no Senhor Jesus Cristo, se batizando no nome de Jesus e buscando a santidade da vida que vai para o céu. Tem muita gente que até sabe isso, mas não segue, não vai para o céu, vai para o inferno.
Então eu gostaria que você prestasse muita atenção. É uma universidade específica que trabalha nessa área, porque enxerga e tem uma visão de que o inimigo tem entrado nas famílias, tem entrado nos relacionamentos, tem entrado nas igrejas e tem corroído de uma forma sutil, desestruturando, desmoronando e acabando por causa do problema financeiro. E eles têm um curso lá, que eu acho que é 7 ou 10 semanas, uma coisa assim, muito bonito, muito legal. E nós vamos trazer para a nossa igreja esse curso. Só que é um curso sério, não é um negócio assim que lê em culto. Eu vou o dia que eu quero, o dia que eu não quero eu não vou. Tá bom? Não. Se você fez a matrícula, você tem que cumprir. Só pode, parece que ter uma falta ou duas no máximo, mas com justificativa. Senão você está eliminado do curso. Porque depois a pessoa vai falar assim, eu fiz o curso e não resolveu nada. Lógico, você não veio, né? Tem aquele crente que vem na igreja um dia sim, um dia não vem, vai ver. E depois fala assim, Deus não faz nada na minha vida. Tem que levar com seriedade. Mas para ministrar esse curso tem que fazer um treinamento para líderes em São Paulo. 2 dias, uma sexta e um sábado, inteirinho. E vai ser dia 21 e 22 deste mês. E eu e a pastora vamos lá. E depois nós vamos trazer esse curso para a igreja, com muito mais detalhes. Ontem foi só um simpósio, foi só uma convenção. Amém? Então, mas hoje eu vou compartilhar com vocês. Isso aqui já é o princípio. Se você colocar isso aqui em prática na sua vida, eu tenho certeza que a sua vida já vai mudar. Então vamos lá, vou procurar ser breve, fazer um compacto do que eu ouvi ontem das 9 da manhã, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O que eu ouvi 7 horas, não, tira uma de almoço 6. O que eu ouvi em 6 horas eu vou tentar falar em 40 minutos para vocês. Primeira coisa, primeiro passo, são 6 passos, 7. Primeiro passo, irmãos, que você tem que dar: reconheça que Deus é dono de tudo. Salmos 24:1 diz que do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é de Deus. A sua mulher é de Deus, o seu marido é de Deus, o seu filho é de Deus, o seu carro é de Deus, o seu trabalho é de Deus, a sua roupa é de Deus. Tudo é de Deus, irmãos. Um dia a gente vai morrer e vai largar tudo aí. Nada é nosso. Quando Deus colocou o homem na terra, Ele não chegou para Adão e falou assim: Adão, presta atenção, vai lá e demarca a terra que eu vou te dar. Ele não falou isso. Ele falou assim: você vai cuidar e administrar o jardim. Adão passaria a ser agora o mordomo daquilo que Deus criou, porque tudo que Deus criou é dele e é para ele. Nós temos que ser mordomos de Deus. Amém? O mordomia é a sua identidade, não é algo que você faz, mas é algo que você é. Eu sou um mordomo de Deus, eu cuido das coisas que Deus me deu. Deus me deu uma esposa, eu vou cuidar dela. Deus te deu um marido, cuide dele. Deus te deu filhos, cuide. Deus te deu um carro, cuide dele. Deus te deu uma casa, cuide dela. Não deixe naquele relaxo não, cuide. Deus te deu uma roupinha nova, cuide dela. Tudo que Deus coloca nas nossas mãos é para que a gente possa cuidar bem. Primeiro passo, isso é mordomia. Tudo é de Deus. Muitas vezes a gente fala: não, isso aqui é meu, foi eu que consegui. Porque Deus te deu saúde, Deus te deu condições, e na verdade não é seu. Deus te leva amanhã, é seu? Não é. Então o primeiro passo, você tem que reconhecer que nada é seu, tudo é de Deus. E as coisas que Ele confiou a mim para cuidar, eu vou administrar e vou cuidar com o maior zelo possível. Não é difícil para você entender. Vamos lá. Um ricaço, ele que tem um mordomo na casa dele, qual é a função do mordomo? Cuidar dos demais funcionários de toda a casa. Não é assim ou não? Então ele vai ter todas as regalias com o seu patrão, se ele cuidar bem dos funcionários e da casa do qual ele tem a responsabilidade. Assim é com Deus. Deus te deu uma casa, Deus te deu um trabalho, Deus te deu uma família, Deus te deu funções na igreja, Deus te deu tantas coisas. Será que nós temos cuidado bem?
Depois a gente quer reivindicar. O patrão chega na casa lá que o mordomo está jogando bola com o cozinheiro e com o jardineiro, né? E a casa está tudo no relaxo lá, e a pia do café está desse tamanho, e o cozinheiro não fez almoço. Você acha que o patrão vai falar: ó, mordomo, você merece um aumento? Não. Por quê? Porque você não está correspondendo com a função pela qual ele designou para você. Então, primeira coisa, irmãos, para você ser bem sucedido financeiramente na sua vida, você tem que entender que tudo é de Deus. A Bíblia fala que todas as coisas que vier na tua mão para fazer, faze como você estivesse fazendo para Deus, porque é de Deus. O seu carro é de Deus, tudo é de Deus. O seu trabalho, tudo é de Deus. Muito bem. A partir do momento que você entendeu isso, você tem que ir para o segundo ponto. O primeiro ponto, então, é reconhecer que Deus é o dono de tudo. O segundo passo é você maximizar seu potencial de ganhar dinheiro. Abra suas Bíblias lá em Jeremias capítulo 29. Vamos ver o que Deus quer para você. Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 4, diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulher para casar com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busque a prosperidade da cidade para a qual eu vos deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não deixe que os profetas e os adivinhos que lá no meio de vocês os enganem. Não dê atenção aos sonhos que vocês os encorajem a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e trazê-los de volta para este lugar. Porque eu sou que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Qual é o plano de Deus para as nossas vidas, irmãos? É plano de nos fazer prosperar. O povo tinha ido escravo na Babilônia, estava no exílio, irmãos. Agora você está prisioneiro. O prisioneiro normalmente ele não faz nada, ele fica lá. Mas Deus deu uma ordem para eles. Falou: agora vocês foram prisioneiros. Quando vocês estiverem nesse lugar aí, na Babilônia, construam casas, habitem nelas, plantem jardins, façam hortas, comam do seu fruto, casem, tenham filhos, vivam uma vida normal. E falou mais: busque a prosperidade da cidade ao qual eu deportei e orem por ela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Irmãos, eles estavam no terreno do inimigo, eles estavam na Babilônia, eles estavam lá cativos. Agora Deus fala assim: busque a prosperidade daquela pessoa que está sob o teu domínio, porque a tua prosperidade depende deles. Não se acomodem. Construam casas, mas lá não é o lugar. Construa, faça alguma coisa. O grande problema é que muitas vezes, irmãos, a gente cruza os braços, não faz nada e quer que as coisas caem do céu. Façam hortas, comam, casem, tenham filhos, viva uma vida normal e orem por esta cidade. Orem. É onde você vive que tem que ser próspero. Se você é membro desta igreja, você tem que orar pela prosperidade desta igreja.
Você tem que orar pela prosperidade da nossa cidade. Você tem que orar pela prosperidade da nossa nação. Nós temos que fazer alguma coisa, nós não podemos ficar dentro da comodidade. Nós temos que maximizar o nosso potencial de ganhar dinheiro, fazer alguma coisa. Nós acabamos de ver o testemunho da Beth aqui. Ela tem a aposentadorinha dela lá, ela tem a ajudinha da filhinha lá, mas ela... Não, vou catar sucata, vou catar lixo e Deus está me abençoando e eu estou tendo dinheiro agora porque eu estou fazendo alguma coisa. É hora da gente nos despertar para começar a fazer alguma coisa, irmãos. Amém? Ficar na comodidade não vai resolver o teu problema, de jeito nenhum. Então, primeira coisa, lembre-se que Deus é dono de todas as coisas. Nós somos simplesmente mordomos. E para sermos um bom mordomo, nós temos que maximizar o nosso potencial de conseguir recursos para nós. Terceiro passo, irmãos, para a nossa libertação financeira. Nós temos que trabalhar em equipe. Não podemos ficar na nossa individualidade. Nós temos que abrir, muitas vezes nós entramos numa situação financeira difícil. E o diabo faz assim mesmo, ele vai incentivando você a comprar coisas que você não precisa, além daquilo que você ganha, e depois você fica com o nome sujo, e aí você fica envergonhado, e você não fala nada para ninguém. Nem para a esposa, nem para o marido, nem para os filhos, para ninguém. Não, temos que abrir a nossa situação. Abra, chama a sua esposa, conversa com ela. Nós temos aprendido, irmãos, que homem é razão, mulher é emoção. A mulher sempre tem um sentido a mais sobre nos ajudar na orientação. O pastor que estava ministrando aqui, ele falou que tinha muita dificuldade em administrar as finanças. Ele vivia sempre com problema, antes de ele se dedicar nesta área. Até que um dia ele chegou e se abriu com a esposa. E quando a esposa começou a conversar com ele, ele viu que ela tinha muito mais jeito do que ele para lidar com as coisas. Então ele falou assim, quer saber de uma coisa? Fica com as finanças você aí. E aí ela começou a administrar as finanças e eles prosperaram de uma maneira maravilhosa. Então, irmãos, abra. Às vezes naquela coisa que você está errando, você, de vergonha de ter feito algo e não quer falar, se abra. Procura a liderança da igreja, procura o pastor da igreja, conversa com ele. Procura a pastora da igreja, conversa com ela. A gente precisa de ideias agora. Nós precisamos trabalhar como um grupo, irmãos, porque um pode talvez falar algo que vai alertar você a tomar uma determinada decisão e iluminar o teu caminho, que vai resolver o teu problema. Então é importante você ter informações. A Bíblia fala que é na multidão dos conselhos que há a sabedoria. Ouça. Muitas vezes nós queremos ser eu, sou mais eu, é do jeito que eu quero, é do jeito que eu sei, eu vou fazer assim, eu vou sair desse buraco, eu vou resolver esse problema. Não é assim, irmãos. Nós temos que viver em coletividade. Nós somos um corpo. Se tem um membro quebrado, é hora de nós juntarmos e ajudar esse membro. Porque amanhã ou depois esse membro levanta, e aí esse membro vai estar no corpo para poder ajudar o outro que caiu. E aí você fala, puxa, eu já ajudei tanto, mas de repente você pode cair. E aí você vai ser ajudado, porque tudo que você semeia, você colhe. Amém? Então o primeiro passo é reconhecer que Deus é o dono de todas as coisas, nós somos só mordomos. O segundo passo é maximizar o nosso potencial para ganhar dinheiro. Fazer alguma coisa, vamos fazer algo, vamos tomar iniciativa e vamos fazer alguma coisa. E o terceiro é trabalhar em equipe. Vamos juntar com o pastor, com a pastora, com os presbíteros da igreja, com a sua esposa, com seus filhos, senta lá em volta da mesa, abre a situação verdadeira, a realidade, seja sincero e seja verdadeiro. Talvez você vai até ouvir alguma coisa que você não vai gostar, falar, pô, mas você gastando dinheiro nessa porcaria aqui e tal, né? Então a gente acaba ouvindo coisas que a gente não quer, mas é importante. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E o quarto passo, depois que você já tem entendimento de que Deus é o dono de tudo, eu sou só mordomo, de que eu vou maximizar
as minhas entradas. Está entrando agora, porque agora eu estou trabalhando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo um bico ali, eu estou catando sucata aqui, eu estou resolvendo um negócio ali, agora está entrando, eu vou sentar com os meus pastores, eu vou sentar com a minha família e vamos ver como que a gente vai resolver isso aí. Agora está entrando, porque enquanto não está entrando nada, não tem jeito de você fazer nada, não está entrando nada, não é verdade? Então vamos lá, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, em Atos 20, 35. E outra tradução diz que tem mais felicidade no dar do que receber. Dar é uma coisa que nos dá alegria. Alegria. Dá. Você veja bem, esse mundo é de Deus. Você tem a chuva. Quanto você paga pela chuva? Deus não cobra nada. Você planta e nasce, né? Nós estamos aqui com o pé de manga, o abacateiro aqui, a mangueira, tudo florido. Vai ter muita manga, muito abacate aqui, vai ter muita pitanga, amora, está tudo carregado aí. Daqui um dia vai ter. Quanto Deus cobra cada abacate? Nada. Deus manda a luz do sol para nós. Quanto Ele cobra o sol? Nada. Não cobra nada. Quando Deus criou o mundo, Ele colocou muitas pedras preciosas no meio da terra, ouro, que a turma quando descobre vai lá cavucar e catar o ouro da terra, né? Quando você pega o ouro da terra, quanto que Deus cobra para você catar o ouro da terra? Nada. E Ele chegou ao ponto de dar a vida dele por nós, para que a gente pudesse ter vida. Ele veio ao mundo e doou a vida dele. Doou. Então, irmãos, doar é uma coisa benéfica para nós. Doar é uma coisa extremamente benéfica. E eu sempre falava que dízimo era uma lei de Deus, dízimo era uma imposição de Deus. Irmãos, ouça, dízimo não é uma lei de Deus. Dízimo não é uma imposição de Deus. Não é. Sabe o que é dízimo? Dízimo não é uma lei, porque lei é algo que regulamenta um comportamento. O dízimo é um princípio, é algo para o nosso benefício. Quando você está dando dízimo, você está se auto-beneficiando. Porque Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Se ninguém der o dízimo e Deus quiser que esta igreja permaneça, Ele vai dar um jeito e vai mandar o recurso de um lado ou do outro, Ele vai mandar. Agora, o dízimo não é uma lei, uma imposição, não. O dízimo é algo para o nosso benefício. Quando Deus estabeleceu o dízimo, Ele estabeleceu o dízimo para o nosso benefício. Aliás, bem antes da lei, Abraão já dava dízimo, Isaac dava o dízimo, Jacó dava dízimo, e só depois disso que veio Moisés e escreveu na lei lá a respeito do dízimo. Então, irmãos, dar o dízimo ou entregar o dízimo é uma coisa que você está se auto-beneficiando. E tem muita gente que não tem o entendimento, não dá o dízimo, e vive numa pendura medonha, passando por muita dificuldade, porque não entende isso. Tem pessoas que falam assim, você está na igreja, mas lá é obrigado a dar o dízimo. Eu vou pegar 10% de tudo que alguém tem que dar na igreja. Não vou lá não. A gente não entende, irmãos, que o dar o dízimo na igreja, você está se auto-beneficiando. Ele deu um exemplo lá e falou o seguinte: você sabe quanta semente, você pode saber quanta semente tem numa maçã. Amém? Mas você não pode saber quantas maçãs tem numa semente. Quando você está dando dízimo, você está semeando. Então você pode saber quantas sementes tem numa maçã, mas você não pode saber quantas maçãs tem numa semente. Nós pegamos o Mazão pegou um caroço de abacate, plantou ali embaixo, no nosso terreno da igreja. Aquele abacate cresceu, e a primeira carga que está dando agora, eu não sei, mas eu não sei não, deve ter uns 300, 400 florzinhas de abacate lá, se não tiver mais, uma semente. Então você sabe quantas sementes tem dentro do abacate, mas você não pode imaginar quantas
abacates tem dentro de uma semente. Por isso, quando você está dando dízimo, você está semeando. E a hora que você menos imaginar, vai florescer esse negócio, irmãos. E Deus vai derramar as mais ricas bênçãos, conforme Ele diz na sua palavra, que você não consegue nem contar, nem administrar. Tamanha prosperidade e a riqueza que vai vir sobre a tua vida. Amém? Então, veja bem, dentro desse quinto passo ainda, ele falou lá que os países mais pobres do mundo são os países que são cortados pela linha do Equador. Por quê? Porque os países que são cortados pela linha do Equador, eles não têm inverno rigoroso. Eles não têm inverno rigoroso. Os países que são cortados pela linha do Equador não têm. Os que estão no extremo sul e os mais para o norte cai neve. E ele é norte-americano, o rapaz que estava lá, né? O nome dele como é que é mesmo? Bentley, Mr. Bentley. Eu esqueci o nome dele. Chuck Bentley. Lá na América, e eu sei disso porque eu já morei lá, irmãos. Na cidade que eu morava, o meu irmão, que eu morava com ele, era lavador de janela. E a gente trabalhava só no verão. No inverno não dava para lavar janela. Porque se você colocar água no vidro para o lado de fora, ele congela. E aí não dá para lavar. A água vira gelo, está muito gelado. Então ele trabalhava no verão. E no inverno, não trabalhava. O cunhado meu cortava grama. Corta até hoje, tem uma empresa lá de cortar grama. Também trabalha no verão. No inverno, não. Então, irmãos, por que eles fazem isso? Porque tem neve, tem inverno. Então, no verão, eles guardam, né? Eles guardam o dinheiro para que chegue no inverno, eles possam ter como se manter. Quem está naquela linha central da linha do Equador, não tem inverno, então não guarda. É mais ou menos como nós aqui. Nós não temos o hábito de guardar, nós não temos o hábito de dizimar e não temos o hábito de guardar dinheiro. E quando nós guardamos dinheiro, isso aí é uma forma de agradar a Deus. Por quê? Porque acontece qualquer coisa no dia de manhã, você tem um recurso, você tem onde buscar. Então Deus quer que você guarde dinheiro. Guarde dinheiro, tenha a sua reservazinha. Vocês conhecem a história de José? José teve um sonho e ele foi lá para o Egito, direcionado por Deus, e lá ele ensinou o quê? Ele ensinou Faraó a guardar. E quando chegou a época da fome, o Egito tinha abundância. Então, irmãos, nós aqui não temos neve, por isso a gente não guarda dinheiro, por isso que são os países mais pobres, não aprendem a guardar. Quem tem neve aprende a guardar na época do frio, porque sabe que na época do calor, do verão, porque quando chega o inverno rigoroso, ele tem lá dentro da casinha dele a reservinha. Muitas vezes nós passamos dificuldade, irmãos, porque nós não sabemos guardar dinheiro. O brasileiro não tem essa cultura de economizar, de fazer uma poupança, de ter uma reservazinha. Mas a Bíblia ensina a nós. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele falou para a gente olhar a formiga. A formiga, amiguinha da dona Dilsa. Olha como é que a formiguinha faz, irmãos. O verão inteiro. Ela ultrapassa montanha, barreira, muro, qualquer coisa, ela vai aonde tem o verdinho que ela gosta. E eles são organizados, eles não cansam, eles estão lá trabalhando, as formiguinhas estão trabalhando, porque quando chega o inverno, elas entram dentro da casinha e lá em cima pode fazer frio, pode chover, pode fazer o que for. Lá embaixo elas estão seguras, têm alimento para passar aquela fase. Nós não fazemos isso, a Bíblia manda nós aprendemos com as formigas. Observe a formiga,
reflita nos caminhos dela e seja sábio, diz a Bíblia. Elas não têm chefe, não têm supervisor, não têm governante, e mesmo assim, elas armazenam a sua provisão no verão, na época da colheita, e ajuntam o seu alimento. Nós temos que aprender a guardar, irmãos, nós temos que aprender a guardar, mas eu não consigo. Calma lá, nós vamos chegar aí. Ele deu a ideia e um desafio para todo mundo que estava fazendo o curso lá. Eu desafio você a ter R$5.000 daqui a um ano, guardado. Daqui a um ano. Então o que você precisa fazer? Você precisa fazer o cofre da liberdade financeira. Ele falou jarro, né? Eu vou mudar para cofre aqui. Pega uma lata, faça um buraquinho nela, e todo o dinheirinho que você tiver sobrando na sua casa, ou às vezes tem um dinheirinho lá, então, vai pondo lá dentro, vai pondo, tem R$10, vai gastar numa besteira, fala, não vou comprar isso não, vou pôr no meu jarro da minha liberdade financeira. Você vai ver o quanto, daqui a um ano, o quanto você vai ter. Você vai ver o quanto você vai ter. Então, irmãos, veja bem, você tem que começar a economizar. Você já sabe, você já aprendeu que você sabe que Deus é dono de todas as coisas. Você é mordomo, você tem que cuidar, e cuidar bem cuidado. Você também já aprendeu que você tem que trabalhar e fazer alguma coisa, catar sucata, sei lá, se vira. Não fica assistindo televisão ou dormindo o dia inteiro, não. Vai fazer alguma coisa, trabalha, pega um terreno para capinar, vai vender sorvete, geladinho, caldo de cana, sei lá o quê. Alguma coisa, vai ser motorista de Uber. Vai fazer alguma coisa. E quando começar esse dinheiro, lembre-se que dízimo não é uma lei imposta para, tem que dar, não é, é um princípio divino para nós sermos abençoados. E a partir do momento que nós estamos dando dízimo, nós começamos a ser abençoados. Então nós temos que começar a fazer a nossa poupança, guardar o nosso dinheirinho, amém, irmãos? Guardar, está aqui. Faça a poupança, faça uma poupança, economize. É o quinto passo. Economize. Economizar tem que ser a sua segunda prioridade financeira. A primeira é dar o dízimo, porque não é nosso. Dá o dízimo, Deus começa a abençoar, agora você vai começar a ganhar. E vou dizer uma coisa: quanto mais você guardar, mais alegria você tem. Vou dar um exemplo bem fácil, hein? Você põe um tanto lá no banco, investe, não sei, investe fácil, investe não sei das quantas lá. Você põe lá R$1.000. Aí você vai lá daqui uns 2 meses e você levanta o saldo, de curiosidade para ver, e aí aparece lá 1.200. Qual é a sua primeira reação? Abrir um sorriso, não é verdade? Ou você vai chorar? Não, 200, olha que bênção, aumentou. Então, irmãos, quanto mais você guarda, quanto mais você poupa, mais alegria você tem. Quando você vai no banco, seu saldo está vermelho, você volta triste. Mas quando você vai no banco, você vê que todas as contas estão pagas e tem um saldo positivo para já pagar todas do mês que vem. Aí você volta sorrindo. É verdade ou não é, irmãos? Então nós temos que aprender a economizar, não gastar dinheiro à toa. Nós temos que doar, em primeiro lugar, dar o dízimo, e em segunda, poupar. Amém? Economizando, dá um jeito, comece a economizar. Quantas vezes nós gastamos dinheiro em coisas tremendamente desnecessárias? A gente sempre aprende, você tem que gastar naquilo que você precisa e não naquilo que você quer. É naquilo que você precisa. Você está precisando? Que nem eu estava andando lá em São Paulo, hoje pela manhã, né? E eu vi uma calça bonita, falei assim, é muito bonita e eu gostaria, mas eu não preciso, por isso eu não vou comprar. Não foi isso que eu falei para você, meu amor? Eu não vou comprar porque eu não estou precisando de calça. Eu tenho calça até de meu guarda-roupa.
E muitas vezes a gente gasta dinheiro com coisas que a gente não precisa. Uma tentação é essas lojas que tem de tudo. Essas lojas tipo a Popular, 199, né? Ah, vou levar um escorredor, vou levar um pegador de macarrão, vou levar um... Aí as mulheres vão no negócio da cozinha e os homens vão na ferramenta, né? Ah, vou levar um pacotinho de graxa para colocar no portão. Não estou precisando, mas vai que eu preciso. Olha, gastando dinheiro à toa. Não é verdade? Vou comprar uma ferramenta, vou comprar um não sei o quê, e vou comprar uma bolinha para o cachorro brincar. Chega em casa, o cachorro já pega, já arrebenta a bolinha de uma vez só e o dinheiro já foi jogado fora. É verdade ou não é? Eu vi, a minha filha arrumou um cachorro aí, comprou uns brinquedinhos para o cachorro. Aqueles dentinhos do cachorro dela lá, pegou a bolinha na primeira. 5 minutos, a bolinha estava no lixo. Foi ou não foi? Então, muitas vezes, a gente desperdiça dinheiro desnecessariamente. Será que você está precisando mesmo? Será que você está precisando? Então, você fala assim, não, eu não estou precisando. Eu tenho até dinheiro para comprar, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou guardar, porque amanhã ou depois eu posso precisar e eu não tenho uma poupança. Eu não tenho um dinheiro guardado. Então, primeira coisa... Agora que Deus está nos abençoando, vou dar o dízimo, Ele vai abençoar mais, porque dentro de uma semente tem muitas maçãs. E o que acontece? Eu vou começar a economizar. Mas pastor, sexto passo, muita dívida. Estou cheio de dívidas. E hoje em dia a gente conversa com as pessoas que são assim, tem dívidas que não tem fim. E você fica devendo 1.000 para o banco, aí passa um ano, você vai lá, é 10.000. E se passar 2 anos, é 50.000. É assim ou não é? É muita dívida. Aí sabe o que você faz? Você faz um empréstimo no banco para pagar o empréstimo do outro banco, fica pior ainda. Porque se você não conseguir pagar aquele, como é que você vai pagar esse? Então você tem que fazer o seguinte, agora você já sabe que Deus é o dono de tudo, você já sabe que você tem que ser um bom mordomo e um bom administrador, você já sabe que você tem que trabalhar e começar a entrar alguns, você sabe que entrando alguns, você vai dar o dízimo e Deus vai multiplicar esse dinheiro, e você sabe que com esse dinheiro multiplicado agora eu tenho que fazer uma poupança, mas é muita dívida, calma, então agora nós vamos resolver o problema da sua dívida. Primeira coisa, faça uma lista de tudo. Foi a orientação que nós recebemos lá ontem, não foi, amor? Faça uma lista e comece a pagar. Se você não tem condições de pagar a maior, pague a menor, é uma menos. Aí depois vai pagando a outra, devagarzinho. E faça o seguinte, sempre que você pagar uma, procure guardar um tanto no mesmo valor daquela dívida que você pagou. Puxa vida, eu estou negativado por causa de um cartão que eu fiz lá no Carrefour de R$500. Muito bem, você junta 1.000, vai lá, paga 500 no cartão e guarda 500. É assim que funciona. E vai indo. Mas pastor, não dá, não tem jeito. Aí que veio a coisa que tocou no meu coração, de tudo que ele falou. Mude seu estilo de vida. Mude seu estilo de vida. Você não tem condição de andar com esse carrão? Não tem condição de pagar o IPVA dele? Muda para um carrinho. Pequenininho, baratinho, mas nem assim tem condição, vai de bicicleta, de ônibus, até você resolver a sua situação, ou a pé, anda a pé, faz bem, exercita, exercita. Olha o dinheiro que a gente gasta com gasolina por mês, irmãos, fala a verdade. Será que isso só eu ou você também gasta dinheiro com gasolina por mês? Vai a pé. Mude o seu estilo. Você está pagando aluguel naquela casona de 3 quartos, 2 salas, e está endividado. Mude para 3 cômodos de fundo, olha quanto vai ajudar isso. É que ninguém quer se humilhar e se rebaixar, mas se você está precisando regularizar a sua vida, a gente precisa mudar o nosso estilo de vida. A gente precisa realmente dar e começar a fazer a coisa tudo certinha desde o começo. Usar esses princípios, mudando o nosso estilo de vida, a gente vai conseguir. Quanto você paga de prestação de carro? R$1.000. Oh, uau!
Se você vender esse aí, com o dinheiro que você vender, você comprar um carrinho mais barato, você não vai ter esses 1.000, já vai economizar quanto? Quanto que é o aluguel da sua casa? 1.500, puxa vida, hein? Mas precisa dessa casona? Não dá para apertar numa casinha até você sair dessa, depois você volta. Pega uma casinha lá no meu bairro, lá, ela é baratinho. 750 conto de fundo. Mas eu vou fazer isso. Nós temos um irmão aqui na igreja, o Alceu, vocês conheceram ele domingo retrasado. Ele morava numa casona que tinha piscina. Quem conheceu a casa dele, mansão. 3, 4 quartos, suíte, uma sala monstruosa, a casa toda varandada, sobrado, coisa de louco. E estava passando uma dificuldade medonha. Ele veio morar aqui em Mogi Guaçu, irmãos, em 3 cômodos de fundo, coberto com telha brasilite, sem forro. Que coisa, hein? Que humilhação. Não, não é humilhação, irmãos. É você tentando estruturar a sua vida financeira. E dali ele se reergueu. Ele começou com um negocinho de vender, negócio de sucata mesmo. E olha onde ele está hoje. Olha onde ele está hoje. Então muitas vezes a gente precisa dar uma descida para poder dar uma guinada. E é nessa hora que muitas vezes pega, porque a gente não quer. Você não quer sair do carrão para andar de bicicleta. Você não quer sair da casona para morar numa casinha. Você não quer deixar de comer o filé mignon para comer um boi ralado. Se não dá, não dá. Mas nos meus churrascos sempre eu fiz picanha. Mas agora não vai ser picanha. Agora vai ser linguiça mista. Pronto, acabou. Porque eu preciso fazer economia. Eu preciso sair dessa situação. Eu preciso pagar as minhas dívidas, porque Deus vai honrar a sua palavra na minha vida. Amém? Então é hora da gente entender isso, irmãos. A gente precisa mudar o nosso estilo de vida. Não quer dizer que você vai ser humilhado e você vai estar sendo, como é que fala? Rebaixando. Não, você está pegando embalo para que quando você subir, você vai subir com firmeza. Nós temos que ser como o bambu. O bambu, o que ele tem para cima, ele tem para baixo. Não é qualquer vento que derruba. Ele enverga para lá, ele enverga para cá, mas não cai. E quando o vento é muito forte, irmãos, ele até tomba. Mas no dia seguinte você vai lá, ele está em pé. Por quê? Porque tem raiz, tem firmeza. 7º e último passo. A melhor forma que a gente tem de ter esses princípios na nossa vida é ensinando aos nossos filhos estes princípios. Ensinando os nossos filhos a administrar o dinheiro deles, a ser dizimista, a poupar, a guardar, não comprar coisa desnecessária. O pastor Bentley, como é que é? Chuck Bentley contou a experiência dele. Quando ele teve essa iluminação divina de Deus de administrar suas finanças, ele começou a ensinar seus filhos. E o filho dele, ele falou que ele tinha 4 envelopes. E quando o filho dele começou a trabalhar, ainda bem jovenzinho, ele colocou 4 envelopes, que sirva de dica para vocês. 1, 2, 3, 4, cada um de uma cor. No primeiro ele escreveu dízimo. No segundo ele escreveu poupança. No terceiro ele escreveu investimento. E no quarto ele escreveu gastos. Quando você ganhar o seu salário, você vai dividir em 4. A primeira parte é o dízimo, é do Senhor. Isso aqui, você está realmente fazendo um benefício para você, de entrega na igreja. O segundo é uma poupança, é uma economia. Esse também você não tem. O meu pai me ensinou isso aí. Eu não coloquei em prática, por isso que eu passei por muitas fases de dificuldade. A mesma quantidade que você dá em dízimo, você põe num lugar e esquece. É uma economia. Guarda lá, deixa lá. A terceira é um investimento. Investimento, irmãos, é aquilo que você vai fazer um investimento em algo que você amanhã depois pode ou revender ou resgatar com juros e correção. É um investimento. E a quarta parcela é para você gastar no que você quiser. Aí você vai para o shopping com os amigos, toma sorvete, compra roupa nova, fala o que você quiser. Gasta com o que quiser, não é isso? E os filhos dele começaram a colocar isso em prática.
Quando o filho dele completou 18 anos, ele comprou um carro, muito feliz. Andou alguns meses, bateu o carro, deu PT, perca total. E o pai dele ficou preocupado, falou: bom, mas eu já me ensinei meus filhos a lidar com as suas finanças e agora ele tem que cuidar das coisas dele. E o filho dele saiu em busca de um outro carro. E daqui a pouco o filho dele aparece com outro carro. Falou: pai, achei um carro aqui com preço muito bom, $7.000, e comprei esse carro. Aí o pai dele falou assim: meu filho, você deve estar falido, hein? Ele falou: falido? Eu ainda tenho $21.000 guardado nos meus envelopes. Por quê? Administrou com sabedoria. Tem jovem que começa a trabalhar, ganhando um salário, já vai lá e já compra um iPhone para pagar os 12 salários, já vai naquele telefone que ele pega, que daqui a um ano o telefone já caiu e já quebrou e não presta mais. É verdade ou não é, irmãos? Sem sabedoria nenhuma na administração do dinheiro. Nós temos que aprender a administrar o nosso dinheiro. Deus se agrada quando a gente faz assim. Deus se agrada quando você administra bem aquilo que Ele te dá. O dinheiro que você tem no bolso não é seu, é de Deus. Deus quer que você administra bem ele. Quando você administra muito bem o dinheiro que está no seu bolso, Deus fica feliz com você e te abençoa. Vou contar a experiência de uma coisa que aconteceu. Ele contou lá ontem na ministração, de um fazendeiro que ele começou a agir desta maneira com suas finanças. E ele começou a economizar. Ele dava o dízimo e ele economizou muito dinheiro durante a vida dele toda. E durante a vida dele toda, ele já estava velho, ele pegou aquele dinheiro num saco muito grande, era muito dinheiro, e foi para a cidade para colocar no banco. E quando ele estava chegando na cidade, ele foi assaltado. E levaram toda a economia dele, todo o dinheiro que ele tinha juntado a vida inteira, levaram embora. E ele sentou e começou a chorar. A chorar, chorar. Imagina, você trabalhou a vida inteira e guardou o dinheiro a vida inteira, e alguém chega aí, leva embora. E de repente passou um enviado de Deus, um crente verdadeiro, e perguntou: por que você está chorando? A verdade é essa. Aí ele contou a história todinha. Eu aprendi que deveria guardar o dinheiro para a gente garantir a nossa velhice e tudo mais, e eu estava trazendo todo aquele dinheiro para a cidade para colocar no banco, e vieram os ladrões e me levaram todo o dinheiro. Vamos na igreja, Deus pode resolver o teu problema, porque Deus se agrada de uma pessoa fiel. E ele foi para a igreja, e quando ele chegou na igreja, irmãos, aquele irmão contou para o pastor a história daquele velho, daquele homem, daquele senhor. E a igreja se comoveu. E no final do culto, o pastor falou assim, era uma igreja bem grande, falou assim: vamos levantar uma oferta para esse irmão, para ajudá-lo. E a igreja ficou comovida com a história dele. Tem mais detalhes que eu não lembro direito agora, mas é mais ou menos assim. E começou a trazer oferta. E quando contaram a oferta, irmãos, a oferta era maior do que o dinheiro que ele estava trazendo para a cidade para depositar. Isso não é lenda, isso é verdade. Por quê? Seguindo os princípios de Deus. Temos que ser bons mordomos e cuidar bem daquilo que Deus nos dá. E muitas vezes, irmãos, a gente cuida bem de tantas coisas. No nosso carro não pode nem encostar, mas das finanças que estão no nosso bolso, a gente não administra bem. A gente joga para qualquer lado, gasta à toa com qualquer coisa. Não administra o nosso dinheiro e Deus fica triste. Mas quando você administrar bem o seu dinheiro, irmãos, Deus vai te abençoar. Outra história que ele contou, e vou terminar por aqui. Uma igreja na Guatemala. Ele viaja o mundo inteiro, esse pastor, ministrando sobre finanças. Queria construir um templo, mas eles não queriam se endividar. E com muita ousadia eles começaram a construção do templo, mas antes eles começaram uma campanha e começaram a guardar dinheiro. Irmãos, olha o segredo de você guardar dinheiro. Eu não ousaria perguntar quem tem dinheiro guardado aqui, porque eu acho que muito poucas pessoas levantariam a mão. Mas é importante você economizar e guardar. Mas eu não consigo. Você é fiel dizimista? Você tem abaixado um pouquinho o nível, o estilo da sua vida?
E a igreja começou. Irmãos, resumindo, vou direto para o fim da história, porque eu não sei ficar... Talvez se a pastora fosse contar aqui, ela ia contar com detalhes e muitos detalhes. A igreja construiu a segunda maior edificação do país. Só perde para um grande shopping. A igreja tem 300 mil metros quadrados. Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? O nosso terreno aqui tem 5 mil. Tem só 300 mil metros quadrados. E eles contrataram e pagaram à vista, numa economia que a igreja fez de 10 anos, guardando o dinheiro. Guardando, poupando, economizando, sendo fiel, seguindo os princípios de Deus. Deus não quer o seu dinheiro, irmãos. Deus quer a sua mordomia. Ele quer que você administre bem o dinheiro que está no seu bolso, porque se você administrar bem o dinheiro que está no seu bolso, você vai ser uma pessoa próspera. E se você for uma pessoa próspera, a igreja vai ser próspera. Se você for uma pessoa próspera, a sua família vai ser uma família próspera. Mas se você for um descabeçado e não seguir os princípios de Deus, estes 7 passos para a nossa libertação financeira, a gente nunca vai ter nada. Nunca vai ter nada. Vira ano, vira ano e passa ano, e parece que as coisas não vai. O ano que vem, se Deus quiser, eu troco o carro. Passa o ano que vem, não troquei de carro. Não, eu vou esperar mais um ano. O outro ano, se Deus quiser, eu troco o carro. Passa o outro ano, você não trocou de carro. Daqui a pouco você fala, faz 10 anos que eu estou falando que vou trocar de carro, e faz 10 anos que eu não troco de carro. Por que será, meu Deus do céu? Eu até que estou ganhando bem, mas você está administrando bem? Está administrando bem as suas finanças? Está sendo fiel no dízimo? Está economizando? Ou está gastando dinheiro em coisas supérfluas, desnecessárias? Você está sendo um bom mordomo de Deus? Não pode esquecer, o dinheiro que está no seu bolso não é seu, é de Deus. E quando você trabalha num banco, tem lá aquele monte de dinheiro, você tem que administrar bem aquele dinheiro. Porque se faltar dinheiro no caixa do banco lá, a pessoa que estava responsável tem que fazer o quê? Tem que pagar. Por quê? Porque não cuidou direito. É assim que acontece. Deus permite o dinheiro passar na nossa mão, nós não cuidamos direito, aí a gente tem que pagar. E é por isso que a gente vai ficando cada vez mais endividado, cada vez mais enrolado financeiramente. E quando você fica enrolado financeiramente, você começa a ser uma pessoa triste, opressa, o casamento começa a desestruturar e você começa a ter problemas no seu casamento, a família começa a desestruturar, tudo começa a desmoronar por causa da crise financeira. Por isso, a minha oração nessa noite é que você não entre numa crise financeira. E se você estiver passando, que você saia dela. Saia dela. Comece a aplicar estes 7 princípios aqui. Primeiro, o dinheiro não é seu. O dinheiro é de Deus, você é mordomo. Você tem que cuidar dele. Segundo, você tem que maximizar o seu potencial de ganhar dinheiro. Vamos trabalhar, vamos fazer um bico, vamos correr para lá, vamos correr para cá, vamos capinar o quintal, sei lá, vamos vender alguma coisa. Vamos vender Jequiti, Avon, sei lá, procura alguma coisa para fazer. Deus dá saúde para a gente, disposição, irmãos, temos que fazer alguma coisa. Aí vai começar a entrar um pouquinho. Estou endividado, calma, mas o terceiro ponto, o que é? É você trabalhar em equipe, pega a sugestão, senta com a sua esposa, com seus filhos, com os seus pastores, abra o jogo, como nós podemos melhorar isso aqui e resolver isso aqui. Você vai ter mais ideia, você vai ter mais luz, você vai estar com a mente mais ampla e você vai estar mais tranquilo, porque muitas vezes você guarda aquilo dentro do seu coração e aquilo vai corroendo e vai fazendo um mal para você, você não tem mais humor de conversar com ninguém, você fica numa depressão terrível por causa dessa bendita, dessa dívida medonha aí que você fez. Quarta coisa, você tem que fazer da contribuição a sua prioridade financeira. O dízimo é prioridade. Por quê? Porque o dízimo não é uma lei, não é obrigação, você não é obrigado a trazer. Mas o dízimo é algo, é um princípio que Deus estabeleceu para nos beneficiar. É uma semente que Ele está permitindo que esteja na nossa mão, que a gente possa plantar. E quando você planta uma semente, é só alegria quando começa a vir a colheita.
Vem a colheita, o que você tem que fazer? Guardar, economizar. Comece a fazer a sua jarra ou seu cofre da libertação financeira. Aprenda com a formiga. Nós não temos neve para aprender com a neve, vamos aprender com a formiga. Economizar. Nós temos que ter um tanto guardado. Sempre tem que ter uma reservinha. Sexto passo e penúltimo, nós temos que pagar as nossas dívidas. Se você fez a dívida, você tem que pagar. Dá um jeito. Vai lá, negocia, paga uma por uma e se vira. Baixa o nível, você muda o seu estilo de vida. Aí você pagando tudo, você já está ganhando. Você está sendo fiel nos dízimos. Você está colhendo seus frutos, você pagando as dívidas, você vai recomeçar. Amém? E o terceiro passo, seja um exemplo para o seu filho, para que ele não passe a mesma vergonha e a mesma dificuldade que você está passando. Que seu filho possa enxergar em você um exemplo em administrar aquilo que é de Deus. E especificamente hoje nós estamos falando de finanças, de dinheiro. O dinheiro que está aqui não é meu, é dele. E eu tenho que administrar direitinho. Ele confiou a mim. Ele ilustrou isso na parábola dos talentos. A um ele deu 5, a um ele deu 2, a um ele deu 1. Aquele que administrou bem, ele falou: muito bem, servo bom e fiel, você administrou direitinho, entra para o reino do seu Senhor. De 5 você fez 10. Aquele que administrou 2 fez 4, ele falou: muito bem, servo bom e fiel, você também foi maravilhoso, administrou direitinho. Não importa a quantidade, não importa o quanto você ganha. Tem muita gente que ganha 10 mil e vive endividado. Tem gente que ganha salário mínimo e não tem dívida nenhuma. Administrar aquilo que você ganha. Aí chegou o que tinha um, falou assim: Senhor, fiz nada. Não administrou direito. Não, enterrei lá, está aqui, é seu, se vira. Ah, não. A Bíblia fala que ele foi lançado nas trevas exteriores, onde há ranger de dentes e choro. Não serve para Deus. Deus está confiando a nós, as nossas finanças. O seu salário é precioso. Quando você pega ele, saiba administrar ele. Fala: isso aqui é de Deus, e eu vou fazer uma boa administração, e vou aplicar estes 7 princípios que o pastor ensinou. Se tiver dificuldade, depois você pode mandar um e-mail para mim, eu mando a cópia da mensagem para você, ou se você pode ouvir novamente, que está sendo gravado no nosso canal do YouTube. Mas o meu objetivo e o meu desejo é ver você próspero, é ver você chegar aqui com um carrão, é ver você abençoado, é ver você com dinheiro guardado. Se um dia a gente for fazer uma reforma nessa igreja, falar: nós vamos levantar uma conta, eu tenho pastor para ajudar, está aqui. Você tem que estar próspero, porque se a igreja estiver endividada na miséria, a igreja vive capengando. Mas a minha profecia é ver cada um de vocês prósperos, abençoados, administrando bem o dinheiro que Deus tem colocado na mão de cada um. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração para terminar. Não importa o quanto você ganha, administra bem aquilo que você ganha. Esse é o X da questão: administrar bem. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, receba esta oração. Senhor Jesus, eu te agradeço porque esta palavra, ela realmente veio de uma maneira muito maravilhosa e uma forma suave e doce na minha vida e no meu coração. E eu quero agora que o teu Espírito Santo esteja completando algo que porventura eu deixei a desejar na explanação. Eu sei, meu Deus, que é simplesmente um breve resumo de tudo aquilo que nós ouvimos ontem, com tantos exemplos, com tantas ilustrações, mas Senhor, é a base. São aqueles 7 passos que nós temos para nos libertar das dívidas e sermos livres financeiramente falando. Que o inimigo não venha, meu Deus, aprisionar nenhum dos teus filhos que aqui chegaram nessa noite, nesta área, mas que nós possamos ter para não só emprestar, para dar para aqueles que precisam, Senhor.
Por isso, Senhor, eu libero agora a bênção da prosperidade, Senhor, sobre cada filho teu, e da sabedoria, meu Senhor, de termos a consciência de que nós somos mordomos, tudo é teu. A tua palavra diz que tudo foi criado por ti e para ti, e nós somos simplesmente cuidadores daquilo que te pertence aqui nessa terra. Por isso, meu Deus, eu agora peço sabedoria ao administrar as finanças que o Senhor tem colocado nas minhas mãos para administrar, e peço que o Senhor dê sabedoria a cada um aqui, para que o Senhor dê sabedoria a cada um quando eles estiverem administrando os recursos e as finanças que o Senhor colocar na mão de cada um para administrar. E a gente fazendo conforme a tua palavra diz, eu tenho certeza absoluta de que tudo que nós vamos fazer é prosperar e colher maravilhas e bênçãos materiais, porque a tua palavra nos assegura isso. Muito obrigado, meu Jesus, por esta palavra e por esses momentos maravilhosos de estar na tua casa. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Reflita nessa pregação. Volte para sua casa comentando com a sua esposa e refletindo em tudo que foi falado, no nome de Jesus Cristo.